Na Ponta da Linha, com Rogério Calazans. Olá, família Jovem Pan, bem-vindos a mais um programa Na Ponta da Linha. Eu sou Rogério Calazans e tenho imenso prazer de estar com vocês aqui nesse programa que vocês já sabem, não tem compromisso com a isenção. O compromisso aqui é com a opinião e com a opinião fundamentada. E você pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube da Jovem Pan Maringá, também pelo Facebook da Jovem Pan Maringá e na Rede TV Paraná, sábado às 10 horas da manhã e também pelo Panflix. E hoje eu estou recebendo aqui comigo com muito prazer o meu amigo, ele que é coach, influenciador digital e também empresário aí em vários ramos, é o Júnior Maza. Tudo bem com você, Júnior Maza? Bem-vindo ao programa Na Ponta da Linha. Grande Calazans, que honra, que prazer incomensurável ter recebido esse convite. Estou com uma alegria enorme no meu coração. Um abraço a todos vocês aí da família Jovem Pan. É muito bom estar aqui e olha, o assunto de hoje aqui vai tacar fogo, Calazans. Vai ser muito bom. É isso aí, estamos terminando o ano de 2021 e hoje nós vamos falar aqui no programa Na Ponta da Linha sobre o governo Bolsonaro, uma avaliação do governo Bolsonaro e perspectivas para 2022. O Júnior Maza, como um grande influenciador digital, é também conhecido muitas vezes por suas posições mais ácidas, por alguns posicionamentos mais polêmicos e por ser um árduo defensor do governo Bolsonaro. Pois bem, Júnior Maza, mais uma vez, bem-vindos ao programa Na Ponta da Linha Debate, e eu vou levantar aqui alguns temas para que nós possamos começar o nosso bate-papo de hoje. Governo Bolsonaro terminando o seu terceiro ano agora em 2021 e se preparando para enfrentar um processo eleitoral em 2022 que tem se desenhado como um processo eleitoral que provavelmente será muito difícil, um processo de muita batalha, de muita dureza, de um debate, inclusive, muito acirrado e muito pesado. Alguns temas levantados, aliás, alguns temas tratados no ano de 2021. Tivemos primeiro a questão da pandemia. No começo do ano, no primeiro semestre do ano de 2021, nós chegamos a ter 4.000 mortes diárias em razão da pandemia da Covid. Outra situação, 7 de setembro, expectativa da base do governo com a posição do presidente Bolsonaro, 7 de setembro, e de repente, eis que o governo, ao contrário do que muitos esperavam, esse que o presidente, ao contrário do que muitos esperavam, acabou recuando e firmando ali uma espécie de pacto de paz com o Supremo Tribunal Federal, especialmente com o ministro Alexandre de Moraes. Por falar em STF, temos até hoje prisões, por exemplo, do Roberto Jefferson, a prisão do Daniel Silveira e posições que são consideradas pela base bolsonarista como prisões absolutamente arbitrárias. Não só pela base bolsonarista, todo mundo sabe da minha posição política, também considero absolutamente arbitrária sob todos os pontos de vista. O fato é que se cobra muito uma posição do governo. Esse recuo do presidente no 7 de setembro, dizendo que havia ali uma espécie de pacto de paz, né, com o Supremo Tribunal Federal, especialmente com a figura do ministro Alexandre de Moraes, não significou necessariamente a liberdade de Roberto Jefferson ou a liberdade do Daniel Silveira e outras posições menos acirradas por parte do próprio Alexandre de Moraes. Mais uma questão, aumento do preço dos combustíveis. Tivemos agora recentemente a aprovação do orçamento da União com o fundo eleitoral de 4,93 bilhões de reais, por mais que o presidente Bolsonaro tenha vetado o fundo eleitoral, que inicialmente a proposta era que o seu valor chegasse a 5,7 bilhões, mas efetivamente se sabe que uma boa parte da sua base votou favoravelmente a esse fundo. A filiação do presidente ao Partido Liberal, que é um dos partidos que compõem o Centrão, e por fim, as pesquisas eleitorais que indicam uma possível, segundo o Datafolha, vitória do ex-presidente Lula e também ex-presidiário Lula já no primeiro turno. Pois bem, diante desse cenário, Júnior Maza, você é um influenciador digital, uma pessoa de opinião, conhecido nas redes pelas suas posições mais duras, posições bem colocadas. Como você avalia a gestão Jair Messias Bolsonaro no ano de 2021? Bom, excelente comentário, excelente colocação, Rogério. Eu vou falar uma coisa já de prima.
só o fato de termos um presidente não corrupto e apenas falácias de rachadinha isso, rachadinha aquilo, nada é intransitado julgado. Claro que a gente sabe que esse problema causado juridicamente pelo próprio STF, que deveria defender a nossa Constituição, e a gente tem visto que não é isso que eles têm feito, causa uma instabilidade jurídica. Mas só o fato de termos um presidente hoje que não é corrupto já dá realmente uma perspectiva diferente de futuro. Para mim, quando coloco como defensor do governo, ele é meu funcionário, assim como o teu que está nos assistindo, como o do Rogério está aqui falando também. Ele é nosso funcionário. Todo mundo que está ali dentro trabalhando são nossos funcionários, muito bem pagos para estar ali realmente executando aquilo que tem que ser feito. Quando eu vejo um presidente que leva tanta pedrada de tanto quanto é lado e continua firme, eu tenho que continuar apoiando. É claro que nós batemos palma para aquilo que está certo e nós criticamos aquilo que está errado. Isso seria ignorância da parte de qualquer pessoa ficar bajulando o político. Com todo respeito aos nossos amigos políticos, né? Nós que temos muitos amigos, político tem que ser tratado, como a gente sempre ouviu, com respeito, sim, como qualquer pessoa, mas também tem que ser cobrado. E o que eu vejo sobre esse fechamento de 2021, eu vejo um Brasil decolando. Sinceramente, eu vejo um Brasil, eu tenho ouvido muito as ruas, eu converso com muita gente o tempo todo. Vejo muitas pessoas preocupadas que antes eu comia carne e hoje eu não como mais, achando que essa conta que está aí da carne vem do governo Bolsonaro. Não vem do governo Bolsonaro. Eu sempre costumo colocar, Rogério, que imagina que você fosse meu sócio numa empresa e que você vem me roubando há anos. Nossa, ficou ruim esse comparativo, mas tudo bem, só para, né? Mas que você vem me roubando há anos e de repente eu agora sou o sócio majoritário e eu descubro que o caixa está sem fundo, que todo o dinheiro foi desviado e agora os funcionários começam a receber menos. É o que está acontecendo com a população. Eles estão se queixando que antes eu comia carne no governo do ex-presidiário. Hoje está difícil, a culpa é do Bolsonaro. A culpa não é do Bolsonaro. Ele herdou uma bomba e todo mundo sabe disso. O Brasil estava quebrado. O PT saqueou o país. Não precisa esconder isso. O PT saqueou o país. Os amigos comunistas da América Latina e pelo mundo afora recebendo milhões e milhões e bilhões do nosso dinheiro. Haja visto o calote que recebemos de Cuba. Quantos bilhões em Cuba? Rogério, você sabe o que estava como garantia? Charutos. Tá de brincadeira com o nosso dinheiro fazer uma coisa dessa? Ninguém fala nada, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores que esteve antes do governo atual, quantas 1000 unidades de UTI foram canceladas no governo da Dilma? E ninguém fala nada. Eu posso até citar mais alguns exemplos, porque aqui vocês sabem, eu repito isso, para você, família Jovem Pan que nos acompanha aqui no programa Na Ponta da Linha, o nosso compromisso é com a opinião. Nós queremos auxiliar você a ter uma opinião, ainda que absolutamente contrária à opinião de todos que participem aqui do nosso programa. Aliás, peço que você curta, compartilhe aí o nosso vídeo, a nossa live, o nosso programa e mande também a sua opinião. Eu quero ouvir a sua opinião. Você pode mandar diretamente para mim, lá pelo Facebook, @Rogério Calazans Oficial, ou pelo Instagram, @Rogério Calazans, ok? Então, veja bem, tem mais alguns elementos que eu quero colocar nisso aí. Você citou que a questão do governo Dilma. Peguem na internet, e aí você pode fazer esse exercício aí também, Júnior Mas, embora tenho certeza que você conheça bem essa história, imagens atuais do aeroporto de Cuiabá. O aeroporto de Cuiabá, para as pessoas que viajam para aquela cidade, que é belíssima, uma cidade que cresce muito, uma cidade pujante. Cuiabá, conheço muito bem o estado do Mato Grosso e a capital, Cuiabá. Mas quando você desce no aeroporto ali, é algo absolutamente revoltante, porque você vê todos os trens do VLT, que já foram gastos mais de R$1 bilhão em um VLT que nunca funcionou e nunca vai funcionar. Os trilhos estão colocados, a cidade está cortada pelos trilhos do VLT e aqueles trens estão virando sucata no pátio do aeroporto de Cuiabá. Olha quanto dinheiro que tem, mais de R$1 bilhão para aquela época. Vamos dar uma noção para eles do que é 1 bilhão? Se eu dividir 1 bilhão em tempo, ou seja, em segundos, você sabe quanto tempo dá isso? 1 bilhão de segundos? Agora as pessoas vão entender o que significa R$1 bilhão. 31 anos e meio. 1 bilhão de segundos é igual a 31 anos e meio. E um outro elemento também para contribuir com a sua opinião aí, também diz respeito ao aeroporto que foi feito numa cidade que não é a capital, não me lembro o nome da cidade agora, de Moçambique.
Um aeroporto gigantesco financiado pelo BNDES e que nunca entrou em operação. Um aeroporto que era para levar supostamente desenvolvimento para uma região de Moçambique, lá na África, e esse aeroporto nunca entrou em operação e foi financiado 100% com dinheiro brasileiro, dinheiro do BNDES. Então isso mostra um pouco a razão da crise. Acho que é isso que o Júnior Maza estava dizendo. Ou seja, nós estamos vivendo hoje, colhendo hoje, uma crise que não tem causa exclusivamente interna corporis dentro do governo atual. Ou seja, é uma crise que foi causada por conta dessa sucessão de alocação de dinheiro público. Dinheiro público sai de onde? Sai do meu bolso, sai do seu, sai da produção interna. Sai do dinheiro público que foi sendo alocado, sem que a base fosse feita com sustentação. Então, em algum momento, quando o ápice fica mais pesado que a base, essa parada não aguenta, né? Ela realmente quebra, ela rui. Agora, ainda assim, certo? O governo Bolsonaro. Então, nós temos aí na sua posição de que boa parte daquilo que a população reclama hoje, da questão inflacionária, supostamente do que se diz que é uma crise econômica, não vem daqui, né? Então, ou seja, o governo, pelo contrário, ele tem sustentado mesmo diante da dificuldade da pandemia. Agora, na sua opinião, ainda assim o governo Bolsonaro não teve, no começo, condições para fazer mudanças estruturais mais fortes no país que deixaram de ser feitas? Vou citar um exemplo. A proposta de emenda constitucional que foi mandada pelo ministro Paulo Guedes para o Congresso Nacional, que visava reduzir a quantidade de municípios, que faria uma reforma estrutural do Estado brasileiro e que não caminhou. Então, se não caminhou essa reforma, e por outro lado, hoje nós temos o próprio presidente filiado ao PL, que é um partido do Centrão, do Valdemar da Costa Neto, certo? E que votou lá favorável ao fundo eleitoral, agora em peso de 4,93 bilhões de reais. E o que isso rendeu de positivo? Essa entrada do Centrão no governo e a vinda do presidente para o Centrão, o que isso rendeu de positivo para o país? Legal. Ótima pergunta. Então, na verdade não acho, eu tenho certeza. O fato de ver o Bolsonaro vir para o centro dá um calafrio. Dá um calafrio porque todos que me conhecem, você que me conhece há tanto tempo, sabe o quanto eu apoio, o quanto eu venho comprando briga, que eu venho defendendo Jair Messias Bolsonaro. E sei também que a estratégia política para poder ter tempo de TV, entre outras coisas, entre ter também o Centrão do lado dele, para que sejam aprovadas. Por que essa PL não foi aprovada? É muito simples. É o toma lá da cá que foi encerrado com a vinda dele. A gente sabia, em 2018, que a vinda de Jair Messias Bolsonaro para a presidência ia ser completamente uma confusão no começo. É claro que trazer Paulo Guedes junto com ele foi o maior acerto, na minha opinião. Não critiquem Paulo Guedes. Paulo Guedes é sensacional. Ele, de fato, ele é um homem que vai entrar para a história. Esse homem está fazendo coisas lá dentro que a gente realmente assim fica olhando e fala, meu Deus, que cara sensacional. Só que quando eu olho para Bolsonaro no Centrão, eu que sou uma pessoa declaradamente 100% de direita, porque defendo tudo que a direita defende. Então, se a extrema-direita é uma direita que defende a família, que defende os valores e bons costumes, princípios, que defende realmente cuidado com as nossas crianças, sabe? Então, eu me considero uma pessoa de extrema-direita, se for isto, eu me considero. Então, quando eu olho o presidente num partido de centro, me dá um calafrio. E qual o motivo da vinda dele para o centro? Sem apoio, não há governabilidade. Ponto final. Vindo para o centro, logicamente que não é todo mundo que vai gostar dele, mesmo no centro, e não tem mesmo, a gente sabe. Só que com o centro ele vai conseguir ter o apoio para ele poder aprovar o que ele precisa aprovar. Consequentemente, vem, mas você disse, por exemplo, que sobre o fim do toma lá da cá. E a gente tem visto a mídia recentemente falando muito sobre as emendas do relator, que nada mais é do que liberação de emendas parlamentares em troca de apoio político. Exato. Numa versão um pouco piorada, na minha opinião, agora, pelo fato de não se saber quem são os parlamentares que estão recebendo essa verba. Como é que você avalia isso? Então, o fato de você não saber quem está recebendo é pior do que um toma lá da cá. Porque é novamente o nosso dinheiro que a gente não sabe em que está sendo usado, como está sendo usado, para que está sendo usado, para onde está sendo usado. A gente volta no mesmo. Nós estamos lá, elegemos um presidente para fazer a diferença e de repente a gente começa a ver, todo mundo sabe do meu apoio a Jair Bolsonaro, mas a gente começa a ver dançando a mesma música de antes.
Claro que não é nenhum som caribenho, por exemplo, de Cuba, mas está muito próximo. Então, realmente, quando eu falei que dá um calafrio, é isso. E você imagina que tem algum motivo para isso? Porque o presidente que foi eleito com um discurso que acabaria exatamente com essa prática, por que motivo agora sucumbe à liberação de emendas parlamentares que não podem sequer ser, supostamente, né? Porque isso também é um discurso que tem se colocado na mídia, né? Mas supostamente não pode ser fiscalizada ali a sua aplicação? A pergunta é, quem seriam fiscalizadores? Começa por aí. Se eu não tenho nem quem fiscaliza, imagina isso que a gente está sabendo que está acontecendo e o que a gente nem sabe que acontece. Então, com todo respeito aos meus amigos aí que devem estar falando, o Maza agora começou a jogar no contra. Não, o Maza não está jogando no contra. Eu não jogo no contra, mas eu não sou apaixonado por político A, B, C ou D. Eu defendo até onde tem que ser defendido. Mas assim como o Rogério Calazans, que aqui está, a gente não tem essa coisa de meu político querido, venha no meu colo que eu vou cuidar de você. Eu posso, você me permite até dar uma contribuição com essa ideia. É o seguinte, você que nos assiste, preste bastante atenção nisso. Nós temos uma ideologia formada no Brasil extremamente perigosa. Aliás, nós somos o país das ideologias. Nós temos muitas frases feitas que nós falamos e nós não sabemos a razão de onde ela vem. Exato. Quando você tem uma ideia formada na sua cabeça, você precisa fazer um exercício, respeitosamente eu estou falando com você. Presta atenção, você precisa fazer um exercício para compreender de onde vem essa ideia. Porque se você não identifica de onde vem essa ideia, você não tem certeza se de fato você concorda com ela, por mais que você a defenda. Você precisa conhecer as razões de ser daquilo que você defende. Porque quando você não sabe as razões de ser daquilo que você defende, você está apenas reproduzindo o que alguém falou para você de forma cega, igual um papagaio. Infelizmente, a maioria hoje dessas posições que são debatidas ferrenhamente nas redes sociais não passam de repetição de frases feitas tanto de um lado quanto de outro, e se colocar a pessoa minimamente em contradição, ela não consegue responder. Mas presta atenção, dizer para vocês, mas para contribuir com o nosso debate aqui, sobre essa ideologia. A ideologia da tal da Constituição Cidadã. Nós tivemos a Constituição de 1988, no período pós-governo militar, e aí colocou-se a ideia de que essa Constituição, pelo fato de ter restabelecido o voto, né, e disse que o voto seria quase como sinônimo de democracia. Eu não entendo dessa forma, mas isso é outro debate, enfim. Né? Por conta disso, a Constituição foi chamada de cidadã. E a verdade é que essa Constituição, ela é uma Constituição que tem tantas amarras que ela muito mais foi feita para perpetuar velhos grupos no poder, para fazer com que aquela elite antiga do poder, que hoje foi batizada de Centrão, por exemplo, né, ela continue sempre lá e não tenha a menor condição de deixar o poder. A Constituição é que cria os mecanismos para isso, e criou-se uma ideologia de que ela é cidadã para que todo mundo defenda e não admita uma mudança mais substancial dela. É isso. Por que você defende? Você que diz a Constituição é cidadã, por que motivo? Você sabe? A Constituição diz que nós somos, por exemplo, presidencialistas. Agora, me desculpa falar bastante, mas você vai voltar a falar sobre isso, mas presta atenção. Como eu disse, eu estou aqui aprendendo. Presta atenção. A Constituição fala que nós somos presidencialistas. Aí o presidente da República, ele é candidato, ele é obrigado a ir lá no TSE, e fazer o registro do programa de governo dele. Certo? Então ele é obrigado, todos os candidatos são obrigados a registrar o programa de governo lá na Justiça Eleitoral. Aí ele ganha a eleição. Quando ele vai implementar o programa de governo dele registrado na Justiça Eleitoral, o que ele tem que fazer? Ele chega lá animado, ganha a eleição. Agora eu vou governar de acordo com aquilo que a população me outorgou uma procuração para governar. Não, ele não pode. Qualquer medida lá dentro ele precisa mandar para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, com maioria simples, ou seja, com um a mais, consegue barrar a implementação de algo que foi aprovado pela população no processo eleitoral. Ou seja, isso significa que o Congresso Nacional não tem poder só para aprovar a lei no Brasil. O Congresso Nacional participa concretamente da gestão, da administração. Isso não é coisa de presidencialismo, isso é coisa de parlamentarismo. Ou seja, é uma mentira a afirmação de que nós somos presidencialistas, porque se fôssemos verdadeiramente presidencialistas, no mínimo, o Congresso tem que manter a posição de fiscalizador. No mínimo, o Congresso não poderia alterar algo do plano de governo do presidente por maioria simples. Teria que se exigir, no mínimo, um quórum qualificado, 2/3, porque a vontade da população ela tem que ser superior. Então, veja bem, a partir do momento em que a Constituição ela submeteu
quase que todos os atos do governo ao Congresso Nacional, e com maioria simples e permitindo que houvesse mais de 30 partidos políticos, ela obriga o governo a fazer acordos para compor um gabinete de governo. É coisa do parlamentarismo. Mas como nós não temos primeiro-ministro, aqui nós temos emendas parlamentares para compor esse governo. Sim. Entendeu? Então não adianta. Eu particularmente, mas eu vou concluir esse meu pensamento longo, né? E peço desculpas para você por isso. Imagina. Mas eu particularmente, desde o começo do governo Bolsonaro, quando se dizia, não, nós vamos criar uma nova política, eu falo, não vai criar, porque só cria se fizer uma mudança estrutural constitucional. Não cria. Ou faz uma mudança constitucional e estrutural, ou tem que fazer o jogo que não é o jogo do Centrão, não, isso é mentira. O Centrão é fruto da Constituição. E aí o Centrão tem um fator muito positivo, porque se não tivesse Centrão, não teria governo nenhum. Entendeu? O líder Ricardo Barros, que é alguém que eu admiro, inclusive, independente, porque ele faz realmente política de resultado, podem gostar ou não gostar dele, é a minha opinião, ele inclusive costuma dizer isso, olha, se não tivesse Centrão, não teria governabilidade para ninguém. E o Brasil ia ser um caos eterno. Entendeu? Isso é uma realidade criada pela Constituição. Ou nós mudamos a Constituição para criar mecanismos verdadeiramente presidencialistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o vice-presidente da República, no caso agora a vice, é presidente do Senado. Ou seja, o presidente tem mais capacidade de gestão por conta própria do que no Brasil. Aqui não tem. Aqui nós somos parlamentaristas às avessas. Aqui nós temos uma jabuticaba parlamentarista caríssima que obriga a criação das emendas. Esquece, irmão. Ou mudamos estruturalmente ou não tem jeito. Então, só estou contribuindo com o debate para dizer que, na minha opinião, toda essa questão, eu também tinha uma expectativa que Bolsonaro não fosse fazer essa política, mas a verdade é, até que se mude estruturalmente, não tem outro caminho, infelizmente. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, perfeito. Ou existe o toma lá da cá, ou não existe governabilidade. Ponto. Com 30, mais de 30 partidos, como é que você vai fazer? Eu acho o seguinte, acho que até o Bolsonaro, ele é uma falha do governo, porque no começo, quando se insistiu muito com esse discurso da nova política, e aí deixou de fazer articulação no momento em que poderia. Eu entendo que se desde o início o governo Bolsonaro já deveria ter feito a articulação política até para que as emendas constitucionais fundamentais fossem aprovadas. Se uma emenda constitucional, por exemplo, acabando com a PEC da Bengala, fosse aprovada, o governo teria condição de fazer a recomposição de um número muito maior de ministros. Isso deveria ser feito no momento em que tinha clima político para isso, ou seja, no começo. A própria PEC da reforma do Estado, para a redução da quantidade de municípios, que é fundamental, gente. O dinheiro não tem que ficar parado na estrutura física, na estrutura política local. O dinheiro tem que chegar para a população, o dinheiro tem que sobrar dinheiro para a saúde, para a educação, para o Auxílio Brasil. O Estado brasileiro é autofágico, ele se consome demais. Então eu acho que essa articulação política começou tardia. E aí, quando começou tardia, ela ficou mais cara do que o necessário, porque eu acho essa emenda do relator aí um absurdo, entendo ela como necessária agora, mas acho ela um absurdo. Se tivesse uma articulação anterior, no time certo, o governo não teria necessidade de se entregar tanto para esse tipo de política, exatamente, na minha opinião. Entregando tanto e com tão pouco resultado. E só uma questão sobre a questão da PEC, que o pessoal também precisa tomar um pouco de cuidado com a avaliação, porque também é o seguinte, às vezes, mas é melhor você ter a entrega de emenda parlamentar para o deputado. Você sabe por quê? Porque quando você tem uma emenda parlamentar, tem uma questão política porque vai para a base de alguém lá. E ele ganha politicamente com isso. Só que o dinheiro chega para o povo. Você sabia? O dinheiro chega para o povo. Não estou defendendo a PEC sem transparência, não. Eu sou contra isso aí. Mas eu estou falando o seguinte, é que a gente tem tanta dificuldade de gestão no Brasil, o Estado é tão amarrado no que o governo consegue fazer muita coisa, o dinheiro fica parado no orçamento e ele não consegue executar. Quando você atende uma PEC, por exemplo, vou comprar um trator para um local que tem uma estrada detonada. Vou comprar um aparelho de ressonância magnética para a Santa Casa de uma cidade lá do interior. Chegou, comprou. Sim, entendeu? Resolveu. Exatamente, resolveu, foi para a população. Mas aí tem um deputado lá que está fazendo barulho político e vai ganhar voto com isso. Ok, mas pelo menos o dinheiro chegou para a população. Eu defendo o orçamento impositivo com emenda até para vereador. Entendeu? Até para vereador. Por quê? Porque pelo menos assim chega para fazer a pontezinha, tapar o buraco. Ele faz o trabalho que tem que fazer. Tapar o buraco na frente da casa da Dona Maria, que às vezes o prefeito não sabe e não consegue, porque a estrutura do executivo é amarrada demais. Então é melhor o dinheiro chegar do que ficar parado na burocracia. Exato. Entendeu? Exato. Também tem dessa. Também não pode ficar comprando a ideia só porque estão batendo lá em cima. Exato. Enfim. Tem o lado bom disso aí também, justamente. É justamente isso. Sérgio Moro.
Posso realmente falar, Rogério? Deve. Eu penso que Sérgio Moro é a maior decepção da história, não só aqui da nossa cidade, Maringá, do Paraná também, nosso estado, mas do Brasil. Ele teve a chance nas mãos de realmente fazer a diferença, mas muito rapidamente a gente pôde ver quem é. Eu, toda vez que me refiro a ele, aspas, eu coloco como Maria Fuxiqueira. Muito feio, uma pessoa realmente assim, sem atitude, já apelidado, isso é apelido das redes sociais, de marreco, que só falta fazer o quen mesmo. Agora, você, na sua opinião, o Sérgio Moro, candidato a presidente, ex-juiz Sérgio Moro, ele tem potencial de atrapalhar a candidatura do presidente Bolsonaro ou não? Tem, porque ele vai pegar todo bolsonarista, aliás, todo aquele que dava suporte ou que apoiaria o presidente Bolsonaro, ele vai pegar os desinformados. Todos os desinformados com essa conversa mole, com essa fala macia, com esse jeito, né, esse jeito podemos de ser, né? E ele vai sim, ele vai enganar algumas pessoas vão cair na lábia dele. E quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com isso é o ex-presidiário. Lula. Você realmente sabe como que eu enxergo o Sérgio Moro? Você vai gostar desse comparativo. Lembra o filme do Chaplin, o Carlitos? Que ele tacava pedra e quebrava vidraça e o Chaplin vinha e consertava? Então, esse menino com a pedra é o Sérgio Moro. É isso. Não existe definição melhor do que essa para ele. Esse é o cara. Pesquisa eleitoral. Datapovo. Na última eleição, o Bolsonaro perdia para todo mundo. Continua a mesma coisa, essa data não sei o que, data não sei o que lá, e não sei das quantas. Agora nós Datapovo. Mas agora nós Vem temos. pra rua, é simples, coloca o ex-presidiário e coloca o Moro na rua. Vamos ver o apoio. É muito simples. Vem pra rua. Já que o ex-presidiário está com praticamente eleito, segundo aí o Datafolha, no primeiro turno, vem pra rua. Mas você não acredita que agora esses elementos, como a própria questão da pandemia, a avaliação, são elementos concretos que podem influenciar a vontade da população? Acredito, eu tenho ouvido várias coisas. Essa questão, por exemplo, de que a população brasileira, ela, por mais que tenha havido críticas, mas efetivamente é um dos países que mais se vacinou de forma espontânea, né? O governo comprou a vacina e a população se vacinou, ou seja, mesmo apoiadores do presidente tomaram a vacina. Então, essa pauta que o presidente teve, na verdade, né, de enfrentamento com esse debate da vacina, agora com a questão do passaporte da vacina. Na sua opinião, você não acha que isso acaba muito mais prejudicando o presidente do ponto de vista, inclusive, eleitoral, da aceitação do seu próprio público do que ajudando? Sim, com certeza absoluta. Não pelo fato dele ter sido contra, não sei, ele nunca foi contra a vacina. Existe uma lógica. Só o fato de estar falando isso pode ser que essa live seja prejudicada depois, né? Para todo mundo que está assistindo aí, enfim. Hoje, qualquer coisa que toca nisso, a gente não tem mais liberdade para falar sobre isso. E você fala, já existem aí os haters esperando a gente colocar isso em pauta. Para mim, Rogério, eu prezo demais pela liberdade. A liberdade é uma coisa que nos foi roubada há pouco, foi sendo fatiada. E quando eu vejo o Bolsonaro falar, eu não vou tomar, é muito simples. Procure a ciência. A ciência diz, o teu IgG está alto, é simples. Tá. Você já foi curado. Ou seja, cientificamente não tem lógica eu colocar para dentro do meu corpo algo experimental. Se eu tomei, por que eu estou preocupado com quem não tomou? Cadê a liberdade daquela pessoa em querer ou não tomar? Mas eu digo do ponto de vista da estratégia do debate. Se eu considero que boa parte das pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro tomaram vacina. Por que o presidente Bolsonaro fica insistindo num debate, por exemplo, com relação ao passaporte da vacina? Se a maioria dos brasileiros tomaram a vacina e o governo comprou. Acho que a gente tem que entender isso, porque a gente também, às vezes, debate a questão como se não houvesse vacina no Brasil. O país dos que mais vacinaram no mundo. Né? Aí juntando as duas coisas, tanto porque tem vacinas no Brasil, ou seja, o Brasil comprou vacina efetivamente, mas também do outro lado a população também tomou. Ou seja, não houve essa resistência com a vacina, em termos numéricos, ela é pequena. Sim. Ela é pequena. Sim. Então, do ponto de vista estratégico, considerando pesquisa eleitoral, considerando os desafios que o governo vai ter agora no ano de 2022, esse debate ele não é um debate muito mais prejudicial para o governo?
porque ele está dialogando com uma base muito pequena de pessoas e às vezes desagradando os próprios eleitores que estão entrando na fila para tomar a terceira dose da vacina. Sim. Eu quero saber a sua opinião sincera. Se achar que não, fale que não. Sim, ele está se prejudicando. Ele está, sim, se prejudicando. É muito simples. Eu tenho pessoas na minha família que tomaram. Eu tenho pessoas que não tomaram. Porque eu respeito a opinião de cada um. Eu respeito você que tomou a vacina, por exemplo, e você sabe que se eu estou imunizado, eu não tenho que me preocupar com o meu vizinho que não tomou. Se eu estiver preocupado, automaticamente eu não estou acreditando que a vacina funciona. Então, quando eu vejo essa questão do debate, igual você está colocando, é assim mais prejudicial. Porque tem muitos apoiadores que são totalmente a favor, e não é porque o presidente não tomou que você não tem que dar apoio para ele. Não é isso, você também tem que aprender a respeitar a opinião dele quanto a isso. Mas sim, é mais prejudicial do que ajuda. Eu acho que tem um fato extremamente positivo nesse bate-papo com o Júnior Mas aqui, que eu conheço há muito tempo, inclusive, e eu particularmente tenho trabalhado muito nesse sentido, que é de dizer o seguinte: quando se apoia, não significa que haja 100% de concordância. Nós precisamos sair do raso. É por isso que eu estou, inclusive, provocando o Júnior Mas aqui. Eu conheço muito bem a posição dele, entendeu? Mas eu quero deixar bastante claro para você que está nos assistindo, certo? Que quando você apoia ou não apoia, não significa que tenha que ficar numa posição de dicotomia de 100%, ou se é 100% sabe, contra ou 100% favorável. Nós precisamos enxergar a realidade, certo? O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, comprou vacina, isso é dinheiro público, está chegando para todo mundo, não houve impedimento da vacinação no Brasil, não. Certo? O presidente da República, ele continua sendo uma pessoa física com direito a ter as suas posições. E nós precisamos, e pela primeira vez, nós estamos tendo condições de fazer uma avaliação da diferença entre atos de governo e posicionamentos. Isso é liberdade. A liberdade é eu poder apoiar alguém o criticando, sem fazê-lo, certo? Sem colocá-lo, aliás, em um pedestal, porque essa coisa de colocar político em pedestal, isso é pobreza de pensamento, pobreza de opinião, isso leva para o caos. Júnior Mas, você tem que falar. Se fosse só o caos, ainda tá bom. Acho que a pobreza de pensamento ela é um pouco maior, ela vai mais embaixo. Eu tenho conversado com muita gente, Rogério, para tudo quanto é lado que você pensar, e eu sempre estou instigando as pessoas a abrir o jogo, a falar realmente o que elas pensam. E toda vez que alguém entra exatamente nesse ponto que você acaba de colocar, é interessante que é tudo muito superficial para aqueles que acham que sabem do que estão falando. Tem muita gente desinformada, muita gente pregando ainda mais desinformação. Você falou agora há pouco sobre as frases prontas. Dá náusea quando eu vejo aquilo, sabe? Dá náusea quando eu vejo... É quase como aquela frase assim, quanto mais eu conheço ser humano, mais eu amo meu cachorro. Frases assim prontinhas, sabe? Desculpa, se você ainda repete essa frase, você está muito errado. Essa frase não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre algo maior. Mas enfim, Rogério, até eu ia acrescentar aqui uma coisa. Fato esse da vacina, que acabou o falatório, essa falácia que tinha genocida, Bolsonaro genocida, acabou. Por quê? Porque não colou. Não colou. A vacina chegou. E chegou tão bem na vida das pessoas que agora o Brasil está podendo doar 10 milhões de doses para os países mais pobres. E aí? É isso aí. Nosso tempo acabou, Júnior Mas. Muito obrigado pela sua participação. Fica o convite para participar mais vezes conosco aqui do programa Na Ponta da Linha. Obrigado. Você pode acompanhar o nosso programa também durante a programação da Jovem Pan, nas terças-feiras e nas quintas-feiras, falando sobre questões jurídicas, direito do consumidor, respondendo a sua pergunta. Mande para mim, @Rogério Calazans Oficial lá no Facebook, @Rogério Calazans no Instagram, que eu responderei aqui no programa Na Ponta da Linha. Fique conosco na Panflix, também na Rede TV Paraná. Um Feliz Natal para você, Deus te abençoe em nome de Jesus, um grande abraço e nos vemos no próximo programa Na Ponta da Linha.